A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira: Vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo, Davi, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram.
Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército. Seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas. Muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano, o Senhor. Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão.
Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor.